tomamos decisões de verdade? Por que é tão difícil tomar decisões? Porque eu fico travado no momento de decidir e não consigo fazer uma escolha. Nesse vídeo eu vou trazer aspectos sobre a tomada de decisão que não contam para vocês. Aspectos baseados na ciência do comportamento, que já está totalmente comprovado, mas que no momento que vão te orientar a uma tomada de decisão, isso quase sempre é ignorado. Vamos pro vídeo! Que delícia, então! Vamos direto pro assunto, já vamos entrar aqui na nossa parte 1, tá certo? Na nossa parte 1, onde nós vamos falar sobre como tomamos decisões de verdade. Será que realmente você sabe como é que você toma decisão? Quando eu estava preparando essa live, eu me deparei com algumas perguntas que eu fiquei assim refletindo. Interessante. Então, por exemplo, uma pergunta que inclusive vai aparecer aqui na live, não sei se nessa parte ou nas próximas, que é a seguinte: por que é tão difícil tomar decisão? Será que é tão difícil tomar decisão mesmo? Nós estamos tomando decisão o tempo todo, ainda que a decisão seja não decidir. E aí isso já muda tudo, entende? Então, ponto primeiro aqui que eu quero trabalhar com vocês é como é que efetivamente nós tomamos decisões, né? Porque nossas decisões são mais inconscientes e irracionais do que pensamos. Certo? A maioria das pessoas, a maioria das nossas decisões são não lógicas. Elas são baseadas em padrões inconscientes. A maioria das nossas decisões nós tomamos no piloto automático e depois racionalizamos com um argumento. Então, primeiro ponto de aprendizagem é que sendo diretaça, assim, já no meio do peito, pum, você não toma decisões racionais nem conscientes. A minoria das suas decisões, elas são racionais e conscientes, tá certo? E aí tem uma diferença entre uma coisa e outra. Tudo bem? Quem é que prova isso? Ciência, tá? Então a neurociência já não tem mais dúvida disso. Isso já era sinalizado por metodologias de desenvolvimento humano, como programação neurolinguística. Programação neurolinguística não é científica, não é ciência, é uma metodologia, tá? Que eu posso verificar os resultados dessa metodologia de desenvolvimento e ela tem resultados muito positivos, como também tem limitações. Mas quando a gente pega a neurociência, aí é outra coisa. Aí a gente já está falando de outro tipo de verificação. Então eu consigo fazer um mapeamento das conexões neurais. Eu consigo fazer um mapeamento para entender o que é que acontece no cérebro da pessoa. Tudo bem? E, pasme, 85% das minhas decisões e das suas decisões não são conscientes. E por que isso? Porque escolher, essa palavra, guarda essa palavra, escolher. Decisão é escolha. Escolher gasta energia. Então a nossa mente, ela nos treina para que a gente gere um aprendizado e crie uma escolha automática. Essa escolha automática vai facilitar radicalmente o nosso dia, tá? Então, se eu fosse racionalizar, guarda também essa palavra, que racionalizar é diferente de razão. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na segunda parte, que eu vou falar sobre a decisão, a tomada de decisão racional, a estrutura da tomada de decisão racional. Então, se eu fosse racionalizar tudo, eu iria gastar muita energia em cima disso, tá certo? Então, atenção. Existem pessoas que tomam decisões mais racionais do que as outras. Pega a pessoa que toma decisões, a pessoa do mundo que toma, que tem um nível de racionalidade nas suas decisões o maior possível. Pessoa do mundo todo. O mundo todo. Esse cara aqui é o ser humano mais racional nas suas decisões. A maioria das decisões dele são irracionais. Ponto. Isso é ponto. Ó, tá aqui. Ó. Nobel de Economia de 2017. Certo? Richard Thaler, Misbehaving. Certo? O que é que ele mostra aqui? Ele mostra nesse livro a vasta teoria de uma coisa chamada economia comportamental. A ignorância que existiu num determinado período do pensamento econômico de que ela perdura até hoje, tá? A ignorância que perdura até hoje. Né? Que o homem
faz escolhas de forma racional. Então, eu, por exemplo, tenho mestrado em economia. Eu fui formado numa escola totalmente influenciada pelas escolas ou os pensamentos que na economia a gente chama de marginalista, né? Marginalista, neoclássicos ali. Então, essa corrente da economia, ela busca sempre os pontos ótimos de escolha. Já vou terminar de professorar. Isso está sugerindo que eu e você, a gente calcula na nossa cabeça o que é o ponto ótimo de escolha. A gente otimiza as nossas decisões. E os seres humanos não são assim. Esse livro é maravilhoso. Ele mostra isso de uma forma linda, maravilhosa. Leia o livro, o link está aqui embaixo. E agora eu descobri que se eu botar um link de associado na Amazon e você comprar o livro, você me ajuda, tá certo? Então, se você não sabia dessa informação e quiser ler um livro, pega o link do professor aqui, que você ainda dá uma ajudinha para o professor. Então, ó, esse livro é excelentíssimo, excelentíssimo. Né? Semana eu estava com uma professora, né, uma amiga minha aqui, uma vizinha, que ela é professora, ela é doutora em economia, né, em teoria econômica. Ela me mostrou um projeto de um ex-professor meu, foi meu professor no mestrado, um projeto que falava sobre radar econômico, aí falava sobre finanças, economia e tudo mais. Aí eu fui, legal, professores altamente competentes, aí eu fui lá, olhei, e aí eu voltei para ela. Eu digo, é impressionante que todas essas coisas produzidas de economia, elas supõem a racionalidade, mas não tem nada trabalhando a dimensão comportamental que não é racional, em sua grande maioria. E não é consciente, em sua grande maioria. Então a minha mente, a sua mente, ela quer poupar na energia, ela cria atalhos e ela vai pelos atalhos. Senão nós terminaríamos o nosso dia extremamente exaustos. Então essa história de, eu sou uma pessoa, falácias, eu sou uma pessoa que toma decisões extremamente racionais, falácia, fica comigo até o final da live, isso não existe. Talvez você seja uma pessoa que tome decisões mais racionais do que as outras, mas a maioria das suas decisões, elas são irracionais e inconscientes, como de qualquer outro ser humano. Talvez você tenha um nível de racionalidade mais alto, e isso talvez seja importante no desenvolvimento. Eu e você treinarmos a nossa racionalidade no momento de fazer escolhas. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Mas isso daqui é uma falácia enorme. Segunda, é tão difícil tomar decisão, eu sou uma pessoa que eu não tomo decisão. Outra falácia. Se o seu alarme toca e você não levanta da cama, você acabou de tomar uma decisão, certo? Talvez não tenha sido a decisão mais racional. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso na segunda parte. Mas a decisão ela foi tomada. Então, às vezes você está diante de um cenário, de um problema, e aí você tem que tomar uma decisão diante daquele problema e você não toma nenhuma e deixa o problema estourar. E isso já é uma decisão. Então nós estamos sempre tomando decisão. A questão é se eu estou tomando decisões assertivas ou se eu estou tomando decisões que não são assertivas. Então esse é o primeiro pit stop que eu queria trazer nessa primeira parte. E aí é justamente o que eu falei, por que é tão difícil tomar decisão? Né? Tomamos decisões o tempo todo. Realmente é tão difícil? Isso é uma coisa que eu estou fazendo o tempo todo. Então, eu respiro. Eu estou tomando decisão, eu estou respirando. Né? Não estou dizendo que respirar é tomar decisão. Tal qual, eu estou sempre respirando, eu estou sempre tomando decisão. Esse é o meu ponto, tá? Então, não é uma coisa tão difícil. A questão é, eu estou respirando certo? A questão é, eu posso melhorar minha respiração? A questão é, eu posso melhorar minha tomada de decisão? Só que você ficar sem tomar decisão, isso é impossível. Isso não existe, tá? Então, aí que vem um elemento. Nós temos medo de errar. Isso vai aparecer na terceira parte, que eu vou trazer o aspecto emocional da decisão. Temos medo de ser julgados, de perder algo. Isso trava a nossa clareza. Aí me vem a provocação. O que é difícil? Difícil é decidir ou escolher. Isso envolve abrir mão. Isso mexe com o nosso ego. Tá? E essa questão do ego eu vou trabalhar um pouquinho melhor na quarta parte. Você só está assistindo o corte dessa live, procure a live inteira, vou deixar aqui no link,
porque isso é uma live de 4 partes, tá? Que eu estruturo bem direitinho como você pode trabalhar esse seu desenvolvimento de tomada de decisão. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é assim, será que é difícil decidir ou difícil é escolher? Aí você diz, pô, professor, peraí, como assim? Mas não é a mesma coisa? Deveria ser, mas no comportamento humano nem sempre, tá? Toda decisão, em última análise, é uma escolha. Então, eu, por exemplo, posso tomar a decisão de não decidir nada. Isso também foi uma escolha, eu fiz uma escolha. Só que, muitas vezes, no meu processo e no seu processo de educação, nós fomos educados a não querer nos responsabilizar. E aí, criamos um comportamento de não decidir para também, eu não decidi nada. Mas não decidir nada é uma decisão. Então, na verdade, o que eu estou evitando é a dimensão da escolha. Porque na vida humana real, né, todas as escolhas elas têm prós e contras. Né? Isso é que a economia trabalha. A economia é uma ciência baseada na escolha. Tá? E aí vem a neurociência que chega a fazer cogitações que nos despertam um questionamento se de fato o ser humano faz alguma escolha. Se existe de fato alguma coisa como livre-arbítrio para o ser humano. Se as nossas decisões elas não são todas já presetadas por questões neurológicas, biológicas, fisiológicas, químicas, tá certo? Tudo bem? Realmente existe um questionamento forte sobre isso. Uma vez eu estava conversando com uma grande amiga, que ela também é doutora de Direito, que ela estava estudando essa questão das validações da neurociência. Ela disse, cara, tem algumas coisas assim que me assustam, que eu fico pensando, como é que pode ser imputável a alguém fazer algo se grande parte do que nós fazemos não é feito de forma consciente? Isso traz uma discussão profunda. Qualquer resposta rasa sobre isso, qualquer resposta breve sobre isso é rasa, tá? Mas isso envolve aspectos de moralidade, de ética, envolve uma série de coisas. E que é um debate bem interessante, que não é o nosso caso aqui. Na vida prática, nós mais ou menos fomos educados para, eu não quero me comprometer. Então, na verdade, essa questão da tomada de decisão está ligada a isso, ao medo, ao não ser compreendido, ao não ser julgado. E aí eu não me posiciono, eu não tomo efetivamente uma decisão, eu não chego a um ponto de definir exatamente o que eu quero escolher, né? E isso vem da nossa própria educação, tá? Então, por exemplo, eu tenho muito cuidado disso com os meus filhos. Né? Aqui em casa, eu digo para os meus filhos sempre, principalmente para a Isabela, escolha. Porque se você não escolher, outras pessoas vão escolher por você. Escolha. Já teve situações da gente estar em algum cenário, coisa besta, do tipo assim, estamos na sorveteria, e aí, não quero escolher, não sei, aí eu vou lá e pego o pior picolé, eu pego o pior, então vai ser esse. Não, esse não, eu digo, escolha, senão você vai ficar com o pior picolé. O que eu estou ensinando para ela nesse cenário? Eu estou ensinando para ela o seguinte, assuma as suas escolhas, tome suas decisões, não deixe que outros tomem decisões por você. Em geral, a gente tem uma educação para proteger, o bichinho, aquilo outro, e termina o nosso desenvolvimento carecendo dessa prática, tá? Dessa prática. E é uma coisa que não tem como o ser humano se desviar. Não tomar uma decisão já é uma decisão. E toda escolha, ela tem efetivamente consequências. Maravilha! Aí nós chegamos num outro ponto que é, por que tomamos decisões erradas? Aí vem a pergunta, o que são decisões erradas? Decisões erradas são decisões inconscientes ou decisões conscientes? Né? Aí, porque aqui a gente começa a criar também uma dicotomia, né? Uma separação. Então, decisões conscientes são decisões certas, decisões inconscientes são decisões erradas. Se isso é verdade,
Então 85% das vezes no meu dia eu tomo decisões erradas, né? E só 15% eu tomo decisões certas. E sempre como eu tomo decisões conscientes, eu tô ok. Ou então, decisões racionais são decisões certas. Decisões irracionais são decisões erradas. Será? Será, efetivamente? Né? Então, isso é um ponto que nós precisamos discutir, tá? Quando decidimos sem consciência de nossos valores, escolhemos baseados em sobrevivência e não na sabedoria. Aqui a gente começa a ter um norte mais claro. Seriam as decisões certas ou assertivas? São decisões que me trazem algum tipo de evolução e de contribuição, ainda que eu tenha ali consequências não agradáveis. E isso daí vai depender de uma série de coisas. Por exemplo, dentro de um contexto hedonista, a decisão certa é que me proporciona prazer. Dentro de um conceito utilitarista, a decisão que a maioria das pessoas operam no utilitarismo. Dentro de um conceito utilitarista, a decisão certa é a que me priva de uma dor e me proporciona um prazer. Isso daqui atrapalha a escolha de quase todo ser humano. Quase todo. Quando a gente fala de ciência do comportamento, uma forma de você lidar com os aspectos inconscientes da sua tomada de decisão é justamente você se treinar nesse aspecto. Trabalhar algumas ferramentas, algumas dinâmicas. Eu uso, por exemplo, uma dinâmica como perdas e ganhos. Né? O que é que eu perco? O que é que eu ganho? Então, isso são elementos que eu estou trabalhando justamente a perspectiva do utilitarismo. Fuga da dor, busca do prazer. Essa dimensão da tomada de decisão eu ensino há anos em treinamentos de venda. Por exemplo, tem alguns livros aqui, ó, esse daqui, ó, Venda Mente Não Cliente. Né? Ele sustenta essa questão da decisão inconsciente. E também esse daqui, ó, O Cérebro Consumista. São dois livros, né, ligados à dimensão de neurovendas ou neuromarketing. É diferente, tá? Neuromarketing e neurovenda. Neurovenda e neuromarketing. Então, foi aqui que eu comecei, opa, peraí, tem um negócio aqui que eu tenho que entender para o meu próprio desenvolvimento. Então, e aí vem um outro aspecto, o que impulsiona minhas decisões e o meu nível de consciência. Então, por exemplo, quando eu estou num nível mais baixo de consciência, o impulsionador das minhas decisões serão sempre aspectos de sobrevivência. Se eu começo a elevar meu nível de consciência, os meus impulsionadores, ainda que inconscientes, do inconsciente, do meu inconsciente, os meus impulsionadores, por eu estar no nível de consciência mais alto, serão impulsionadores mais elevados. Então a tendência é que eu tenha uma tomada de decisão mais assertiva, tá certo? Isso envolve espiritualidade prática. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso na parte 4. Então, o que é a decisão certa? A decisão certa é aquela que contribui para o seu processo de evolução. Tá? Mas eu queria muito aqui que você se desprendesse um pouco de tomar decisão racional é melhor. Não é. Não é bem assim, até porque tem a gente diminui o aspecto racional ao racionalismo. São duas coisas diferentes. Nós vamos trabalhar na parte 2, tá certo? Algumas perguntas que apareceram na minha pesquisa, né? Por que é tão difícil tomar decisões importantes na vida? Bom, Richard Thaler, nesse livro aqui, ele levanta um dos argumentos dos defensores do Homo economos, né? O Homo economos é o Homo que toma decisões 100% racionais. E é engraçado que esses economistas, eles eram, inclusive, um dos grandes notáveis dentre esses economistas era o grande Friedman, né? Lá da Universidade de Chicago, bem conhecida aí como um nome, um expoente importante dentro do liberalismo. E o Friedman ele dizia o seguinte: na verdade, as pessoas tomam decisões mais racionais e assertivas quando as decisões são mais importantes.
Economia comportamental mostra que não. Não é assim. Então nós não nos tornamos mais racionais, por exemplo, quando nós escolhemos um presidente do país. Isso é uma escolha de 4 anos. Ela não é tão frequente e ela é importantíssima. Afeta a vida, a minha vida e a vida da sociedade. Nós não somos mais racionais. Ou somos. A história recente aí já está mostrando isso. As discussões, aliás, eu tenho um vídeo aqui falando justamente como o marketing político utiliza o que eu estou trazendo aqui para você, certo? De todo o espectro político. O marketing político utiliza isso para ganhar o seu voto, para fazer você decidir votar naquele candidato. Não são questões racionais. Eu não vejo ninguém discutindo plano de governo, o que é que vai ser melhor, quais são as consequências, isso não existe. Certo? Então ele mostra isso. Decisões, por exemplo, como casamento, vou me casar ou não vou me casar, decisões pontuais, né? Elas nada muda por ser decisões importantíssimas que têm grande impacto e menos frequente. E aí isso já nos dá uma luz. Respondendo essa pergunta aqui, tá? Isso nos dá uma luz. Ah, peraí. Então não tem diferença? Não, não tem. Então se eu me treinar, quando eu for tomar a decisão de hoje eu vou comer tapioca ou cuscuz, eu vou ficar melhor para a tomada de decisões mais sérias? Com certeza. Essa é a chave, compadre. Se você se treina nas pequenas e simples decisões, isso vai ter repercussão em todas as outras decisões que você vai tomar. Por exemplo, decisão de investimento. Certo? Então, se para mim é uma prioridade segurança na minha relação e educação dos meus filhos, também vai ser quando eu estiver lidando com dinheiro. Porque é o mesmo comportamento. É por isso que aqui nesse canal eu digo, você é uma pessoa só. É uma pessoa só. É isso que a galera não entende. Às vezes o pessoal fala, professor, mas você fala de investimento, você fala de vida profissional, equilíbrio entre vida pessoal, você fala de relacionamento, você fala da pessoa com ela mesma. É porque é uma pessoa só. Se eu treino minha tomada de decisão na minha perspectiva da minha gestão financeira, isso vai ter repercussão nos meus relacionamentos. Não, professor, não vai ter não. Não vai ter não. Porque tem gente que é bem sucedido na gestão dos seus recursos financeiros, mas é pessimamente sucedido nos relacionamentos. De novo, querido, eu não estou falando de resultado. Se você for ver a estrutura de tomada de decisão daquela pessoa em relação a investimentos, é a mesma estrutura em relação a relacionamentos. Ela pode estar tendo resultados positivos aqui, mas isso está destruindo o próprio desenvolvimento dela. Você entende? No fundo, ela não vai encontrar felicidade. Muito menos a plenitude, por mais rica que seja. Certo? Isso nos faz questionar uma série de coisas. O que é uma pessoa ser ou não ser bem-sucedida, tá? Por que eu fico travado e não consigo decidir? É normal? Mais normal do que se pensa, principalmente quando nós estamos diante de decisões importantes e sérias, que vão trazer consequências. Ali eu estou encurralado, numa sinuca da vida, que eu tenho que fazer uma escolha, né? E isso me trava. Geralmente essa trava tem aspectos emocionais. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O racional também não ajuda, que é com base na dúvida. Vamos falar também sobre isso na segunda parte. Mas o ponto essencial aqui é o seguinte: você não se educou para se responsabilizar. Porque decidir, você decidiu. Toda vez que você não quis decidir, para não ter responsabilidade, você decidiu. E você continua tendo responsabilidade. Tudo bem? A não decisão também arca com responsabilidade. Eu vou pegar o exemplo da espiritualidade. Então pega lá a espiritualidade cristã católica. Quando você vai confessar os pecados, né? A omissão também é uma forma de pecar. A omissão também é crime dentro da sociedade. Então, por exemplo, um servidor público que vê alguém desviando recurso, ele não desviou, ele não foi ele, nada, mas ele viu e ele não denuncia, ele está prevaricando. Então a não existe não decisão e não existe não responsabilidade. Mas a falta de educar isso no dia a dia, no cotidiano,
treinamento, tá? E isso vem de um processo de educação, é que te traz essa dificuldade. O que fazer quando eu sei que preciso decidir, mas não consigo agir? Bom, aí fica até o final da live, tá? Eu vou te trazer uma série de elementos aqui que vai te ajudar a agir. Mas, para não ficar, para ter uma resposta direta, pelo menos nesse pedacinho, te convencer a ficar um pouquinho mais, provavelmente você opera no nível utilitarista. Provavelmente. Estou dizendo provavelmente porque a maioria das pessoas operam nesse nível utilitarista. Então, de imediato, eu já aplicaria uma técnica para vocês, uma ferramenta para você de perdas e ganhos. Consiste em criar 4 quadrantes. Um é eu vou fazer isso, outro é eu não vou fazer. Então, um eu faço, o outro eu não faço. E aqui desse lado, desse eixo, eu vou colocar o que é que eu ganho, o que é que eu perco. Então, eu vou colocar o que é que eu perco se eu fizer, o que é que eu ganho se eu fizer. O que é que eu perco se eu não fizer e o que é que eu ganho se eu não fizer. E aí, você compara os quadrantes. Isso vai te ajudar a decidir. Obviamente, onde tiver a maior dor e onde tiver o maior prazer será a tendência de sua escolha, tá certo? Essa é a melhor forma de tomar decisão, professor? Não necessariamente. Tudo bem? O que eu fiz agora foi um pouco irresponsável. Mas a galera, quando o professor vai professorar na internet, a galera desiste do conteúdo, vai fazer o quê, né? Como tomar decisões mais conscientes e menos impulsivas? Essa é boa, tá? Essa é boa. Aí existem várias técnicas de desenvolvimento. Uma delas é justamente você treinar a sua expansão de consciência. Treinar a expansão de consciência. Consciência, treinamento. Aprendizagem, consciência e treinamento. Essa é a tríade desse canal, tá? Então, de forma geral, é você treinar a sua expansão de consciência. Isso apareceu também na nossa última live, que eu falei do tripé beneditino, se eu não me engano, que eu estava falando do ora, elabora, né? Da treino de consciência e o trabalho, o vigiar diariamente. Então, isso com certeza vai te fazer se tornar tomar decisões mais conscientes. Mas saibam, a maioria das suas decisões elas são inconscientes e sempre serão, porque isso é próprio da humanidade. Então, o que é que eu preciso fazer? Mais do que me preocupar em tomar mais decisões conscientes, porque nunca minhas decisões serão mais conscientes do que inconscientes, eu preciso educar o meu inconsciente. E aí, pode pegar todo o conteúdo do professor Adailton aqui, do conteúdo aqui nosso do canal, você pode descer o aço assistindo, tá? É um bom conteúdo, que tudo que eu trabalho é em cima disso. Tem outros canais aqui. Por exemplo, uma grande referência que eu tenho é o Nova Acrópole, que aplica isso na filosofia. Mas nem sempre fica claro aquele treinamento ali, tá? Os canais de desenvolvimento aqui, que tem uns jargões aí de coach, eu já não recomendo, tá? Não recomendo porque é difícil, tem muita porcaria. Então, quando você fala sobre essa dimensão de tomar decisões mais conscientes, então, exercitar e treinar a sua expansão de consciência, com certeza. Professor, como é que eu faço isso? Respiração consciente. Eu gosto de chamar respiração consciente para não falar meditação, tá? Porque através da meditação ou da oração, dependendo de qual seja a sua... Você tem alguma espiritualidade, alguma religião, toda espiritualidade, toda religião, a oração, ela ocupa esse lugar, tá certo? Ela ocupa esse lugar. Inclusive os formatos de oração, mantras e tudo mais... que envolve repetição, é justamente para educar o inconsciente, tá certo? Porque você nunca vai ser 100% consciente sempre, né? Mas você vai educar o seu inconsciente. E aí, inconscientemente, você vai estar fazendo decisões melhores, porque você se treinou nisso. Você se treinou. Veja bem, só para finalizar essa primeira parte, eu trouxe para vocês esse livro aqui, ó, que é utilizado por empresas. As empresas usam linguagens para me fazer decidir comprar coisas. Tudo bem? Certo? Não é esse livro aqui não, porque aí eu tô sendo
injusto com o Pradeep, que é um doutor. Né? Isso daqui é uma pesquisa científica. Mas a aplicação do neuromarketing visa o quê? Te fazer comprar mais. Né? Eu fazer com que você consuma mais. Eu dou treinamento de neurovendas e é justamente ensinando essa dinâmica para os vendedores. Ele entender como é que funciona a mente do cliente dele para tornar o sim mais viável. Então, se eu consigo fazer isso contigo aplicando técnicas de neurovendas, então quer dizer que eu consigo fazer comigo mesmo. Aí é que vem um aspecto da disciplina. Aí é que vem o que eu falo aqui no canal de treinamento. Não adianta só eu aprender. Então todas essas coisas que eu fui estudando e aprendendo, o que é que eu fui fazendo? Tornando isso treinamento, desenvolvimento pessoal. Então aí eu vou identificando. Isso é um processo. Isso é um processo constante. Tá? Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu me irritei, fiquei chateado, já fiquei pé da vida, aí pum, tomei uma decisão que não foi uma decisão assertiva, foi uma decisão que não foi legal. Então isso mostra um aspecto em mim que eu preciso treinar e desenvolver. Então vamos trabalhar em cima disso, tá? Mas para ficar numa resposta mais simples, pratique respiração consciente. Tudo bem? Se empresas podem te induzir a fazer escolhas, rede social, mano, porra. Não, eu vou me perder. Já vou. Tá bom. Vou para a segunda parte. Porque só o que influenciadores, eles estão tipo, acordei hoje, mulher assim, acordei hoje, ai, que copo maravilhoso, link aqui embaixo. Seja você o seu próprio influenciador. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma brincadeira? Pega as suas redes sociais. Para de seguir todo mundo. E também não queira que ninguém te siga. Produza conteúdo para você mesmo. Bote uma frase para você mesmo. Aí você volta lá, pô, meu irmão, eu quero ser bom que nem esse cara. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte da live que eu vou deixar recomendada aqui. E também vou deixar para você um vídeo todo especial aqui. E se inscreva no canal. Grande abraço.